Olá, alunos! Neste vídeo veremos um segundo exemplo para a utilização do CIPECAD para realizar o dimensionamento e detalhamento das fundações. Nesse caso, vai ser uma fundação profunda com estacas. Então, tenho 6 pilares, P1 e P2, 5 e 6 com a carga de 60 toneladas, 3 e 4 com a carga de 110 toneladas, sendo que 1, 2, 5 e 6 foram dimensionados pelo geotécnico com duas estacas, estaca de 40, e o 3 e 4, 3 estacas de 40, sendo que a capacidade de carga máxima, analisando a parte geotécnica e estrutural, é de 50 toneladas. A distância entre os pilares é de 8 metros, o eixo 1 e 2, e 6 metros do eixo AB e entre o B e C. Com relação à dimensão dos pilares, os pilares seriam um pilar com uma dimensão de 40 por 40, porque em cima desse pilar seria inserida uma placa de base para depois começar um pilar metálico, próximo ao que vocês estarão trabalhando no galpão junto com o professor Matheus. Então ele vai estar mostrando de maneira mais criteriosa como que é a utilização do CIP 3D. A gente vai dar continuidade aqui, como foi feito no primeiro exemplo, utilizando esse programa para o cálculo das fundações. Vou dar um outro nome aqui, Galpão 2. Não vou colocar nenhuma descrição, uma obra vazia, aceito. E aí a primeira coisa é preencher com relação às normas. Vou utilizar um FCK de 30 MPa para esse exemplo. Então vou alterar aqui todos os FCKs, tanto da fundação quanto das vigas, pilares. A geral aqui também 30. Não preciso alterar a tensão do terreno, porque vai ser um bloco sobre estacas. Classe de agressividade, vou estar colocando classe 2. Com relação às hipóteses, assim como foi feito no primeiro exemplo, os dados aqui do projeto não separa carga de vento, carga acidental, carga permanente. Então, só vou inserir uma hipótese aqui de carga permanente, onde eu vou inserir a minha carga total. Vou deixar aqui CP1 e não vou alterar em nada a questão das combinações. Isso o Matheus vai trabalhar com vocês um pouquinho melhor no próximo módulo. Vou deixar as combinações aqui de acordo com as normas. Também vou alterar o cobrimento, que eu não falei no primeiro exemplo, então posso alterar os cobrimentos das fundações. Vou utilizar um cobrimento de 5 centímetros para esse nosso segundo exemplo. Aceito, então já fiz as configurações dessa primeira tela. Clico em terminar, ele vai abrir aqui um módulo onde eu posso inserir os meus elementos. Então, como eu mostrei, eu tenho aqui estrutura e fundação. Primeiro eu vou trabalhar com a estrutura para conseguir inserir as cargas. Faço o cálculo para que essas cargas sejam transferidas para o meu módulo aqui, para a minha aba de fundações. Então, assim como foi feito no primeiro exemplo, vou criar aqui os eixos para me auxiliar na posição dos pilares, eixo A, coordenada 0, eixo B na coordenada C, eixo C a 12 metros aqui. Na direção Y, vou colocar eixo 1 na coordenada 0 e eixo 2 na coordenada 8 metros, como estava indicado aqui no nosso problema, aqui 8 metros e 6 metros. Então, já inseri todos os eixos, aceito, e vou inserir também com relação aos níveis, como eu fiz no primeiro exemplo. Não estaremos trabalhando essa questão dos níveis, porque o foco é a nossa fundação. Então, vou só inserir um nível 0 do solo e um nível a 1 metro. Então, aqui já vai facilitar a inserção dos meus pilares, os pilaretes. Vou incluir aqui uma nova barra. Posso alterar a seção, vou colocar uma peça de concreto de 40 por 40 centímetros. Aceito. Vou incluir aqui em todos os pontos onde eu tenho os meus
pilares, aqui onde eu vou calcular as minhas fundações. O exemplo da semana vai ser bem próximo a esse exemplo, que se aproxima de uma fundação de um galpão. Então, tenho que inserir os pilares, tenho que inserir o vínculo para tornar essa estrutura estável, né? Então, vou engastar a base inferior, colocar todas as bases como engaste, e a partir daqui eu posso inserir as cargas para o cálculo das minhas fundações. Cargas eu vou inserir como foi feito no exemplo anterior, introduzir uma carga no nó, venho na aba carga, introduzir carga no nó, colocar como uma carga permanente. Vou selecionar os pilares que têm a mesma carga e vou colocar aqui a carga vertical de 20 toneladas. Tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, nas locações, eu só tinha cargas verticais. Se por acaso eu tivesse algum momento, e aí já até aproveitando que a distância do nó inferior até o nó superior é de 1 metro, então, se eu tivesse um momento em algum desses pilares de 30 toneladas, eu colocaria uma carga horizontal no valor de 30, que essa carga horizontal iria se transformar em um momento para a minha fundação. Seria 30 toneladas vezes 1 metro de distância, viraria um momento em torno do eixo Y, né? O MY, de 30 toneladas. Se eu quisesse colocar um MX, eu iria inserir aqui uma carga na direção Y, que tornaria um momento na direção X. Então, é só entrar com as cargas horizontais, que aí eu simulo um momento para a minha fundação. Para o nosso exemplo aqui, eu só tenho carga vertical, aqui seria de 60 toneladas. Para efeito de visualização, eu vou colocar uma escala aqui de 0,05 para eu conseguir visualizar as cargas que eu estou inserindo. Vou continuar aqui com a carga, introduzir uma carga no nó, e no caso aqui essa carga é de 110 toneladas. Eu já criei todo o meu modelo com 6 pilares, as cargas e as seções. Faço o cálculo para ele transferir esses valores para o meu módulo de fundações. Não vou fazer o dimensionamento, que não é o foco aqui da nossa disciplina. Depois que ele realiza esse cálculo, eu posso vir aqui para a aba. Eu estava na aba de estrutura, passo para a aba de fundações. Então, ele já tem aqui os 6 pilares. Eu posso introduzir aqui, da mesma forma como fizemos em sapatas, um novo elemento. No caso, bloco sobre estacas é o terceiro ícone, onde eu preciso criar a estaca que eu vou estar inserindo nesses blocos, uma estaca de 40 milímetros, 400 milímetros de diâmetro e suporta uma carga de 50 toneladas. A distância entre estacas seria 2,5 vezes o diâmetro, que daria 1 metro, ou seja, 1000 milímetros, como está indicado aqui. Esses 10 centímetros é quanto que a estaca vai estar ancorando no meu bloco, e geralmente é esse valor mesmo. Vou aceitar e já vou introduzir aqui um bloco de 2 estacas nesses pilares da extremidade. Depois eu altero para o bloco de 3 estacas e vou inserir aqui nos pilares intermediários. Então, eu já inseri todos os blocos desse meu exemplo, e ele insere um bloco com uma geometria qualquer, com altura qualquer, e com armadura qualquer, para que seja feito a verificação do dimensionamento. E aí no dimensionamento ele vai procurar uma seção, uma armadura que vai atender às solicitações. Então, clique em dimensionar. Vou clicar no primeiro ícone aqui, dimensionamento rápido e completo. Então, ele fez o dimensionamento. Nesse bloco de 3 estacas, ele fala, está verdinho, falando que todas as verificações foram cumpridas. Porém, dentre os modelos que o CIP tem, ele não encontrou um inicialmente para atender
as solicitações nesses blocos de 60 toneladas. Então, ele fala aqui que algumas verificações não foram cumpridas. Se você clicar no bloco, ele vai falar esse aviso e perguntar se você quer visualizar o relatório. Então, no relatório, a gente consegue procurar qual que foi o erro que o CIP está encontrando. Então, ele está atendendo aqui todas as solicitações, cobrimento, armadura de suspensão, comprimento de ancoragem, inclinação das bielas, e aqui no tirantes está em rosa falando que tem algum erro. Então ele fala aqui a área de aço aqui, a quantidade de armadura que eu tenho não está resistindo à carga do tirante. Então vou verificar no modelo que o TQS aqui, que o CIP, né? Estou falando TQS, que era o programa que eu utilizava. Então posso editar esse meu bloco nesse quesito da armadura. Então, eu vou verificar, ele está utilizando aqui 10 barras de 10, que era dentre os modelos que ele tem, os já pré-definidos. Se eu alterar o diâmetro para 12,5, peço para ele verificar, e agora sim todas as verificações foram cumpridas. Então, ele vai refazer o relatório aqui, só que nesse quesito agora, ele também atendeu a verificação aqui. Então, está passando em todas as verificações necessárias para esse bloco. Então, preciso realizar essa alteração nos outros blocos também, de 2 estacas. Alterando aqui a armadura para o diâmetro de 12,5. Geralmente, o CIP já encontra uma solução que vai atender todas as verificações. Nesse caso ele não encontrou, então preciso fazer esse ajuste manual aqui da quantidade de armaduras. Estou colocando aqui de 12,5. Se eu pedir para verificar, agora sim todas as verificações estão sendo cumpridas. Para mostrar nesse último, quando eu for editar, com essa armadura que o CIP encontrou, se eu pedir para verificar, fala que tem algumas que não foram cumpridas. Se eu alterar a minha armação para 12,5, ele já passa a atender a todas as verificações. Então, fiz as alterações aqui para ele atender as solicitações. Se eu achar essa altura, eu achei que a altura não ficou tão boa, eu posso aqui alterar a geometria, aumentar um pouco a altura do bloco, a distância das bordas, para mudar o tamanho em planta aqui do meu bloco. Então, esses ajustes, como eu falei, à medida que você for realizando alguns projetos, vendo a execução, você consegue fazer alguns ajustes que vai facilitar na hora de executar o seu bloco. Então, com essas alterações, todos os 6 blocos agora estão atendendo às solicitações. Eu já posso gerar, deixa eu só alterar aqui para vocês visualizarem, eu posso gerar já as plantas, tanto de armadura quanto de forma. Então, eu vou clicar aqui nesse botão à esquerda superior, aceitar, e inserir aqui as plantas que eu quero, que seria a planta de fundação. Vou aceitar se eu quiser gerar também uma planta de locação para facilitar com relação à locação da minha obra, né? Se já não estivesse feito, então poderia gerar também uma planta de locação. Clico em aceitar, ele vai criar essas plantas. Se eu clicar aqui detalhar todos, ele vai mostrar o detalhamento dos blocos aqui, do bloco de 2 e 3 estacas. Ele já faz o agrupamento aqui, então ele fala que 4 pilares serão com esse bloco e 2 com esse outro bloco. Então, se eu tivesse um outro bloco diferente, ele ia gerar uma outra armadura. Então, para o bloco de 2 e 3 estacas, ele gerou essas armações. E aqui eu tenho a planta de locação com 2 eixos de referência, com a distância. Aí ele pega a distância de cada face do bloco para facilitar a minha execução. E também a planta de formas indicando a geometria do meu bloco e também a quantidade de aço, o resumo aqui que vai ser necessário para a execução desses blocos.
Junto com as armaduras, ele também cria aquela tabela resumo que nós aprendemos a fazer na nossa segunda semana. Se eu quiser gerar um arquivo, então clico aqui para imprimir, né? E aí eu vou colocar aqui exemplo 2. E ele gera um arquivo em DWG com essas pranchas que nós acabamos de gerar. Então eu vou abrir aqui esse arquivo só para vocês verem como que vai ficar o arquivo final. E aí eu posso inserir, caso esteja utilizando comercialmente, né? Você insere o seu padrão com as notas, com alguns detalhes a mais que você julga necessário para a realização desse projeto. Então aqui tem a tabela com as armaduras, quantidade de barras em cada direção, os estribos, então todo o detalhamento do seu bloco já foi feito. E aqui é a planta de formas e aqui é a planta de locação com as distâncias dos eixos de referências até a face, eixo de pilar, que facilita para a execução. Então esse é o segundo exemplo utilizando o CPCAD. E nessa semana vocês estarão desenvolvendo também o projeto de fundação, tanto em fundação direta quanto profunda, para um exemplo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Um abraço, qualquer dúvida, só estar me procurando no horário de atendimento ou enviando uma mensagem pelo WhatsApp. Um abraço e até!